A instituição romana privatizou o caminho da salvação, centralizou a vida com Deus dentro da instituição. Olha o que aconteceu. Tomaram posse da autoridade que é de Cristo. A autoridade, os papas tomaram o poder, se fizeram cabeça da igreja, a quem a igreja tem que se submeter. Olha o que aconteceu com a institucionalização do cristianismo, aonde pegaram o evangelho, aonde pegaram Deus, aonde pegaram o caminho da salvação e tornaram exclusivo da instituição, da religião, do sistema católico romano. Aonde centralizaram Deus dentro do sistema, aonde privatizaram Deus dentro da instituição, aonde tomaram a autoridade do povo, que é de Cristo, tomaram para os imperadores, o sistema dominou sobre o povo. E agora o povo era ensinado que só eram salvos se submetesse à igreja romana, que dizia que era a igreja de Deus, a verdadeira. Que o povo só podia servir a Deus se estivesse dentro da instituição em obediência. Instituição romana. Que o povo só era obediente a Deus se submetesse aos papas, os imperadores, que eram os papas, porque eles diziam que era o representante de Deus, que era o sumo pontífice, que faz a ponte entre o homem e Deus. Os papas tomaram a posição de Cristo. Colocaram Cristo de lado e tomaram a glória de Cristo. E dominaram sobre a igreja como se fosse a cabeça. Deu para entender? A institucionalização, as instituições, a instituição romana, ela agora tomou para si, denominando-se a detentora da verdade, a detentora de Deus, a detentora do caminho da salvação, tornando-se exclusividade, porque ninguém pode ser salvo se não for submisso e se não estiver dentro da instituição católica romana. E por muitos anos, até hoje ainda, esse sistema leva as pessoas dentro dessa mentira, desse engano, preso ao sistema, caminhando para a maldição. Porque assim estão entendendo que ali é o meio por onde eles estão servindo a Deus, que o líder, o Papa, é o pontífice, é o representante de Deus, é aquele que faz a ponte entre o povo e Deus. E entendendo que estão servindo a Deus, consagrando sua vida, devotando sua vida ao sistema religioso católico romano. Aí eu pergunto, hoje, as igrejas evangélicas, através dos pastores, estão nesse mesmo segmento ou não? É a mesma ramificação, é a mesma linha, só muda o rótulo, mas a linha é a mesma. Do jeito que o sistema dominou sobre o povo com a mentira dentro do sistema católico romano, hoje o povo também está sendo escravo, dominado dentro do sistema evangélico, das igrejas, instituições, pelos pastores. O que é que eles ensinam? Que eles são representantes de Deus. Os sacerdotes, o canal da bênção, o sumo pontífice. O povo tem que receber a intercessão deles para Deus abençoar o povo. Ensinam isso ou não? Dentro das muitas igrejas. São poucos os que se mantêm fiel à palavra, os que são fiel a Cristo na doutrina. Mas a maioria dos pastores hoje estão tomando a mesma atitude que os imperadores romanos, papas, tomaram. Eles estão dominando sobre o povo. Eles tomaram a autoridade de Cristo para eles, aonde eles se fazem representantes de Deus, para que o povo se submeta a eles. Aonde eles ensinam o povo que se não estiver dentro das instituições, igreja, ministério, o povo não está em Deus. Se não cumprir os trabalhos da instituição, se não for devoto, consagrado e viver dentro da obediência e sacrifício das instituições, não pode servir a Deus. Eles ensinam que o povo só pode buscar a Deus se estiverem na instituição, porque os pastores, a maioria, centralizaram Deus dentro das igrejas, instituição. A maioria dos pastores fizeram-se da instituição a igreja de Deus e negaram o povo o conhecimento da verdade. É o mesmo domínio do sistema católico romano que hoje o sistema religioso evangélico domina sobre o povo.
com a mesma prática, com a mesma mentira, com os mesmos princípios. Muda o rótulo, mas o produto, o ensino, o princípio do engano e da mentira é o mesmo. Deu para entender? Jesus não estabeleceu nenhuma instituição, igreja. Ele estabeleceu povo, a quem ele chama de igreja. É o povo. Jesus não orientou ninguém a buscar a Deus, servir a Deus e estar submisso a homem nenhum dentro de instituição. A igreja de Cristo não é dominada por nenhum homem. A igreja de Cristo não é propriedade de homem. A igreja de Cristo não é uma instituição, que a instituição romana é um objeto de Roma. É uma instituição do Estado romano, não de Deus. As igrejas evangélicas, elas não são igreja de Deus, elas são instituição do homem. É igreja, instituição, negócio dos homens, que enganam o povo, dizendo o povo que ali é a igreja de Deus. Que eles são o sumo pontífice, o representante de Deus, a quem o povo tem que submeter-se. Mas Cristo não ensinou a sua igreja a ser escravo, negócio, propriedade de homem, de instituição. Nós somos igreja de Cristo, somos propriedade de Cristo, temos que ser guiados por Cristo, que é a cabeça da igreja, e ser norteado o nosso passo, guiado, ensinado, instruído, orientado pela doutrina de Cristo, que norteia a igreja, que conduz a igreja, que disciplina a igreja, que corrige a igreja, que repreende a igreja, que instrui a igreja. É a doutrina de Cristo, não é doutrina de igreja. As igrejas hoje pegaram seus usos e costumes, suas doutrinas paralelas, e estabeleceram como doutrina para a salvação, a ponto de abandonarem a doutrina de Cristo. Muitas igrejas apostataram da fé, deixaram o compromisso de fidelidade a Cristo pela sua doutrina, estão seguindo, vivendo e praticando doutrina de demônios, apostataram da fé, perderam a direção da cabeça, apartaram-se do corpo, apartaram-se da cabeça, estão perdidos neste caminho, igreja, instituição. Eu sou membro deste corpo chamado igreja, que são todas as pessoas em todos os cantos dessa terra. Existe membro do corpo de Cristo. E a igreja de Cristo é formada por todas essas pessoas. Quando Cristo vier, ele não vem para buscar quem é de igreja evangélica, quem é de igreja A, B ou C, quem é de religião, quem é de instituição. Quando Cristo vier, a igreja que ele vem buscar é um povo que se encontra com a fidelidade a ele, guardando e seguindo ele com a sua doutrina, não negando o seu nome e guardando a sua palavra. Quando Jesus vier, o que ele vai levar é pessoas que vai ao encontro dele nos ares, serão arrebatadas. Não é ministério, nem quem está dentro de ministério, é quem está em Cristo, que é a igreja dele, que é membro. É isso que o povo tem que entender. O povo tem que despertar enquanto é tempo, porque hoje centralizaram, institucionalizaram Deus, institucionalizaram o caminho da salvação, institucionalizaram, não é, a graça de Deus, a bênção de Deus dentro das instituições, dentro das igrejas. O povo é ensinado que só podem servir a Deus, que só podem ser de Deus, que só podem receber bênção de Deus se estiverem nas igrejas, devotando sua vida, consagrando sua vida na obediência aos homens, vivendo o sistema escravizatório religioso, que robotiza e domina sobre o povo, que ainda são escravos, não foram libertos, porque não estão em Cristo. Mas quem está em Cristo está liberto, verdadeiramente, porque o Filho é quem liberta. Não é culto de libertação dentro da igreja. Até isso, o povo abandona o conceito verdadeiro da libertação. As igrejas criam os seus cultos de libertação. Não pregam mais Jesus como aquele que liberta. Eles pregam seus cultos. Eles fazem os seus cultos místicos.
os seus rituais, seus formalismos pagãos, vivendo dentro dessas igrejas. Até isso, mudaram. O princípio de Deus para o homem alcançar a bênção não é mais guardando e praticando a palavra. É vivendo prática religiosa, guardando as ordenanças que o homem manda, participar de 7 semanas de campanha, participar de pacto, de voto, para ganhar a bênção de Deus. Até isso, dentro das instituições, deturparam a verdade do Evangelho, deturparam a palavra de Deus, privaram o povo da verdade e levam o povo a viver o anátema, porque o povo está dentro de igreja acreditando que lá é o local para eles receber a bênção de Deus. E Jesus não ensinou isso a ninguém. O que Jesus ensinou foi João 15:7. Se vocês estiverem em mim, não é em igreja, e as minhas palavras estiverem em vós, não é a palavra de homem, de líder, é a palavra de Cristo. Jesus disse, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A graça de Deus, vinda para nós, é através de Cristo, guardando a palavra dele. Não é através de ritual, sacrifício, de culto dentro de igreja. A bênção de Deus, eu não preciso correr atrás dela. Ela me alcança. Quando eu estou em Cristo, eu sou alvo da bênção, da graça, do amor, da misericórdia de Deus na minha vida. Agora, sem Cristo, o homem é alvo da ira, do juízo e da condenação de Deus. Olha como é importante você conhecer isso. Você conhecer o valor, a importância, a necessidade que nós temos de estar em Cristo. Não é dentro de igreja. O homem em Cristo, ele é alvo da bênção, do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, da promessa, da vida eterna com Deus no céu. O homem sem Cristo, ele é alvo do juízo, da ira, da condenação e do furor de Deus para dar a todo pecador a recompensa pelo seu pecado, que é a morte, que é a separação, que é a condenação eterna. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não está dentro de igreja, religião, de prática, de doutrina, de caminho de homem. É a vida eterna que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, toda a palavra de Deus, ela não mostra você buscar nada de Deus em nenhum lugar, em nenhum culto, em nenhum ritual, em nenhum objeto. É através de Cristo. Tudo é em Cristo, por Cristo, porque Cristo é o meio, é o caminho, é o canal, é o local, é o alicerce da nossa fé, da nossa vida, está em Deus, é através de Cristo a sua palavra. Mas o povo é ensinado hoje o quê? Venha para a igreja, esteja na igreja, cumpra as ordens, cumpra as obrigações, venha para os trabalhos, venha para as tarefas, cumpra os rituais, venha para os cultos, porque assim você vai ser abençoado e Deus vai te dar a tua bênção. Se você não vier e não participar, você perde a bênção. É assim ou não é que o povo é ensinado hoje? Aí eu quero te dizer mais uma vez, o propósito da congregação dos santos que forma a igreja. Como diz lá em Hebreus, capítulo 10, que fala, não deixai vossas congregações como é costume de muitos. Aí alguém pega esse texto e dá uma interpretação errônea, fora do contexto, propositalmente, para fazer o povo continuar escravo, preso em negócio dos ministérios, da instituição. Porque o texto de Hebreus 10, quando fala que nós não devemos deixar as congregações, não é igreja, instituição, ministério. Não devemos deixar congregações. O que é congregação? É ajuntamento de pessoas. Não é uma instituição, é ajuntamento de pessoas que pode ser em qualquer local. É isso que o escritor está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo. Que nós temos que congregar. A irmandade tem que congregar para o estímulo da fé, para a perseverança, estimular a paciência, a perseverança, para advertir, orientar cada um estimulando o outro a permanecer fiel a Cristo, na doutrina. Temos que comungar na congregação dos santos para essa finalidade, para a edificação, para nos motivar a prosseguir, perseverar, glorificando ao Senhor, esperando a promessa, suportando a tribulação, as perseguições
toda a situação e mantendo-se firme. É para isso que nós temos que congregar, não é para viver esses cultos de entretenimento, essas sociais convenientes, essas conveniências dentro dos ajuntamentos, dentro dessas instituições, dentro dessas igrejas ministério. Onde o povo se congregam, não é para uma edificação, não é para uma vida de conhecimento, é para viver o ajuntamento solene vã, que Deus não está presente, não aprova e está reprovando esses ajuntamentos, essas congregações, dentro dessas instituições dominadas pelos homens, aonde o povo está adorando a Deus em vão, dentro de princípios de homem, não de Deus. Adoram a Deus em vão, é um sacrifício de tolo, é uma vida de fé vã. Esta fé não é a fé verdadeira que nos faz vencer. A fé verdadeira que nos faz vencer não é com uma vida devota, consagrada a uma instituição, religião. A fé verdadeira que nos faz vencer é uma vida entregue, renunciando, convertida a Cristo, para a palavra dele viver, praticar e permanecer nela. Esta é a fé que nos faz mais que vencedor. É a fé em Cristo, praticando a palavra de Cristo. Não é a fé religiosa dentro de igreja, praticando usos e costumes e ordenança de igreja, onde as pessoas consagram e devoltam sua vida ao sistema religioso, não a Deus. É muito sério isso que você está ouvindo, meu irmão. Então, o sistema romano institucionalizou o evangelho, o caminho da salvação, institucionalizou Deus, privatizou Deus, aonde eles levaram para o povo essa mentira de que o povo só poderia servir a Deus se estivessem dentro da instituição, submisso aos papas, a quem eles diziam que era o sumo pontífice, aquele que faz a ponta, aquele que faz o intermédio entre o homem e Deus, aonde eles dizem que Jesus deixou um substituto, vicário de Cristo. O Papa diz que é o substituto de Cristo. É uma grande heresia. Vigário é substituto. Jesus não deixou substituto. Ele mesmo continuou com a sua igreja. Ele morreu, mas ressuscitou. Está presente com a sua igreja. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não deixou Pedro como substituto. Jesus levantou Pedro como pastor, bispo, para apacentar, ensinar, com a instrução, com o conhecimento que ele teve, aquele rebanho que estava ali ao alcance dele, lá em Jerusalém. Pedro não foi o pastor supremo da igreja de canto algum. Pedro era um líder entre o povo. Pedro não era um líder sobre o povo. Deu para entender? Pastor é uma liderança entre o povo. Pastor não é a liderança sobre o povo. Você entende o que é entre e o que é sobre? Sobre o povo, sobre a igreja, a autoridade é Cristo, que é a cabeça, que está sobre a igreja, para ser guiada por ele, que é a cabeça. O pastor é um líder para o ensino da palavra, entre a igreja, não é sobre a igreja. O pastor está entre a igreja. Ele também é membro, faz parte desse corpo. Ele está entre este corpo para instruir o povo com o ensino, com a doutrina, com a orientação. Foi para isso que ele foi chamado vocacionado. Não foi para ser soberano, nem pontífice, nem mediador, nem autoridade entre a igreja, entre os irmãos. Deu para entender? Só que os papas tomaram a posição de Cristo. Substituíram Cristo. Eles dizem isso lá. Vigário de Cristo. Quer dizer, substituto de Cristo. Eles substituíram Cristo nesse sistema religioso. É o que hoje acontece ou não? No meio do sistema religioso evangélico. Muitos pastores substituindo Cristo, tomando a autoridade de Cristo e o lugar de Cristo, querendo estar sobre a igreja. Onde eles chamam a igreja para serem submissos à autoridade deles. A autoridade para a igreja. É Cristo a palavra dele. O pastor ele está entre a igreja para orientar na doutrina, na instrução, na correção, o povo com a palavra. Deu para entender? E o povo tem que examinar esse líder, se ele está
governando bem o ministério que foi dado a ele, para ensinar, instruir a palavra no meio do povo. Se ele não condiz com o ensino da doutrina de Cristo, a palavra nos autoriza a não receber, não aceitar, seja quem for esse cabeça, esse líder que quer ser o cabeça da igreja, porque o cabeça da igreja é Jesus. Não é pastor, nem papa, nem padre, é Jesus. Não é ministério, nem doutrina de homem. É Jesus, a sua palavra, a quem a igreja tem que se manter fiel, guardando e perseverando na doutrina de Cristo. E se alguém vem até nós, não vem com essa doutrina, não devemos receber, seja quem for esse homem. Pode até dizer que é Deus, se não vem com a doutrina de Cristo, logo nós sabemos que não é Deus. Paulo vai dizer, venha quem for no nosso meio, pode vir um anjo do céu, se vier até vós com outro ensino, com uma doutrina, com uma instrução, que não seja o evangelho de Cristo, não recebam. Se o povo fosse prudente, se o povo lesse a palavra, esse povo que se diz igreja, povo de Deus, fosse prudente, lesse a palavra, não estava vivendo esse anátema, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, dentro de muitas igrejas. Esses movimentos de oba-oba, esses cultos místicos, esses rituais de poder, se o povo fosse prudente, examinassem a palavra, não se deixava levar dentro dessa mentira, meninice, desse caminho que leva-os a apostatarem da fé, seguindo doutrina, inspiração, manifestação de demônios dentro dessas congregações, onde o povo está manifestado, caindo, correndo, gritando, sem noção, perde o equilíbrio, perde a razão. O Espírito Santo não usa ninguém para isso. É manifestação de espírito das trevas, espírito do erro, do engano, dentro desses ajuntamentos. Se o povo examinasse as Escrituras e fosse buscar conhecer mais de Deus, não estava dentro desse meio. Saía deles. Porque as Escrituras não orientam ninguém a isso. Todo esse ensino, o movimento que vive dentro dessas igrejas, quem coloca é os homens que tomaram o lugar de Cristo e a autoridade de Cristo, que se fizeram substituto de Cristo para dominar sobre a igreja. A palavra de Deus diz que o pastor não deve dominar sobre a igreja com arrogância, com ganância, mas com voluntariedade, se expondo. Pastor tem que se expor, tem que se desgastar, não é querer comer e ser sustentado pela gordura das ovelhas, ostentando a autoridade e o poder. É o que hoje muitos subiu a cabeça. Essa vaidade de poder, de cadeira, de líder, sentado lá nos seus ministérios. Os púlpitos viraram locais de estrela, de homens, aonde são glorificados pelo povo, por não conhecer a verdade, estão vivendo esse paganismo, idolatrando homens nos púlpitos, pessoas, grupos, instituição, idólatras de igreja, idólatras de homens, idólatras de pregadores, idólatras de conjunto, idólatras de sistema, não servidores de Cristo. Se o povo lessem a palavra, não viviam dentro desse anátema, desse evangelho anátema, não viviam essa doutrina de demônios, não viviam levados por esses ventos de doutrina, não viviam vivendo esta bagunça, esse paganismo. O povo vive isso em nome de fé em Deus, porque não tem o conhecimento da verdade. E o próprio Deus vai dizer, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O povo não quer saber do conhecimento. O povo quer saber do movimento. O povo quer ser emocional. O povo não quer ter entendimento, conhecimento, razão. O povo quer perder o sentido em nome de poder, de manifestação. Foi poder hoje, o culto hoje foi poder, foi a presença de Deus. Deus se fez presente. Só que não. A presença de Deus não traz essa bagunça. A presença de Deus traz equilíbrio. A presença de Deus traz conhecimento. A presença de Deus traz razão e entendimento.
A presença de Deus não leva ninguém a estar embriagado, manifestando-se, correndo, pulando, falando coisas sem nexo, sem entendimento, vivendo uma embriaguez dentro de uma vida sem sentido, sem razão, perdendo a noção, fazendo coisas que não têm lógica. Isso não é manifestação do poder de Deus. Porque o povo vive isso. Porque os pastores ensinam isso. Porque os pastores fazem questão de manter isso. Porque isso agrada ao povo. Isso é que o povo quer. E eles não têm compromisso com Jesus. Eles não têm compromisso com o Evangelho. Eles querem agradar o povo porque o povo é o negócio deles. Que lhes dá o lucro. A causa de ganho deles é o que o povo oferece. Quem tem compromisso com Deus é prudente em analisar a doutrina. Não vive nenhuma ideia, nenhum caminho, nenhum segmento. Pode dizer que é de Deus. Calma, eu vou examinar. Não é dizer que é de Deus, eu vou crer e dar o amém. É de Deus? Um minuto, eu vou examinar. O simples dá crédito a tudo. Mas o prudente, ele vai examinar, ele vai analisar. Ele é apto a ouvir, tardio em falar. Deu para entender? Os simples não. Olha, Deus está, aleluia, aleluia, fala papai. O simples cai logo no reteté. O prudente analisa, observa e examina a palavra de Deus, trabalhando em oração, pedindo a Deus sabedoria para entender e discernir quem é que está operando ali, quem é que está trazendo a doutrina, qual é a instrução que está vindo, se é a doutrina de Cristo ou se não. Se não for, vai para lá, tu, teu caminho de Deus, teu poder de Deus, tua revelação de Deus, tua vida de Deus, porque tu estás no anátema. O prudente examinam. Por isso que esse povo está vivendo esse paganismo. Esse povo que se diz de Deus, estão apostatando da fé, porque não examinam as Escrituras. Amém? Não conhecem o poder de Deus e erram, porque não examinam as Escrituras. Então, meus irmãos, mais uma instrução sobre esse assunto, sobre essa orientação que o povo precisa ter. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça, né? Bem-aventurados que ouvem, praticam e crê. A palavra está sendo pregada. A correção, a instrução está sendo levada. Quem for sábio, escute e se corrija pela palavra. Eu estou apenas transmitindo a palavra, a exposição, a instrução, levando correção, levando esclarecimento, para que você, que for sábio, que for prudente, analise e veja se é ou não é os fatos e a verdade que procedem ou não do que eu estou falando aqui. Então, cuidado. Hoje, o povo institucionaram a Igreja de Deus dentro de uma instituição. A Igreja de Deus não é uma instituição, é um povo que está fiel à palavra de Cristo, que persevera na doutrina de Cristo. Amém, meus irmãos? Então fique esse ensino para vocês e que Deus continue abençoando a cada um de nós, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, nos dando o entendimento que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos selando como propriedade de Deus, nos dê entendimento para não ser levado ao engano. Que nos guie na verdade da palavra de Deus e que essa verdade nós possamos entender quem é que está trazendo ela verdadeiramente. Porque dizer que é de Deus, todo mundo está aí dizendo. Todo mundo diz que é ungido. Todo mundo diz que é profeta. Todo mundo diz que é pastor. Todo mundo diz que é o anjo da igreja. Todo mundo diz que é enviado de Deus. Dizer que é de Deus, todos podem dizer. O próprio diabo vai dizer isso. Agora, ser de Deus é o porém. E como eu conheço quem é de Deus e quem não é? Jesus, ele nos ensinou a detectar, a analisar, a conhecer quem é de Deus e quem não é. Pelos frutos se conhece a árvore. Se essa árvore é boa da parte de Deus, está dando bom fruto, que não é testemunho, que não é vida religiosa. O bom fruto aqui é o conhecimento, é o ensino, é a vida na palavra. Se ele não traz a palavra, não receba, não é de Deus. Jesus diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, está na doutrina de Deus. Quem é de Deus, vem com a doutrina de Cristo. Quem vem até nós e não traz a doutrina de Cristo, esse não é de Deus. Então, cuidado, irmão. Seja prudente.
Observe essas pessoas pelo que elas pregam. Analise o conteúdo que ela está pregando. Analise o conteúdo doutrinário. Analise os princípios. Se condiz com o que Cristo ensinou. Isso que você está vivendo dentro da tua igreja. Esse movimento de poder, de bênção, de vitória, de milagre, de buscar Deus, de ser cheio de Deus. Eu só faço uma pergunta a você, meu irmão. Seja prudente. Jesus ensinou a fazer isso para buscar tudo isso que você está buscando aí dentro da igreja? Jesus ensinou você a viver esse caminho aí para poder receber dele alguma coisa? Seja prudente. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Escapa por tua vida. Acorda, desperta tu que dormes. E Cristo está te esclarecendo agora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.